vai falar sobre relacionamentos, toxicidades e nada melhor do que trazer uma pessoa especialista e conhecedora do trato da causa para falar com a gente. Tem que falar. Façam terapia, gente, por favor, que isso é muito importante para a gente se conhecer e acabar não caindo em ciladas, né? A gente não pode contar com a boa vontade do outro de ter a responsabilidade afetiva. Aline, muito obrigada pela presença, por ter aceito o convite. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada por me convidar. Fico feliz de estar aqui. Aline, vamos lá. Vou começar. A gente, né, hoje vou falar sobre relacionamento, sobre essas questões. A gente veio de uma pandemia, né? A gente está saindo de uma pandemia que ainda existe o vírus, mas hoje já com vacina e tudo mais. E nós tivemos aí 2 anos de total reclusão, né? Não para todo mundo, infelizmente, a gente sabe disso, né? E não pode se negar também essa questão, mas a reclusão trouxe também muita carência, né? E as pessoas recorreram muito aos relacionamentos e a essa questão e a dependência que gera. Eu começo te perguntando como que você, né, enquanto terapeuta, enquanto uma pessoa que tem uma vivência, né, em questões do comportamento, analisa e baliza a questão dessa carência gerada, né, pela pandemia, em termos de relacional, e a essa dependência que, a priori, também causou, ou ainda causa, né, a gente vai falar de mais isso ao longo do papo, mas causa nas pessoas, usuárias principalmente de aplicativo. Bom, antes da pandemia já acontecia muito, né? Então a gente não pode descartar isso. Já havia uma tendência, né? As pessoas só trocaram de fonte, né? Antes já iam nos lugares para conhecer as pessoas e tal, e agora, como teve essa reclusão, na época, né, que estava todo mundo recluso, a ferramenta que acharam, né, para continuar se relacionando com as pessoas, e até é válido, né? Porque, poxa, você está sozinho. Tem um monte de gente que está sozinha dentro de casa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou num aplicativo para conversar com pessoas e ali socializar, né? Uhum. E aí as pessoas ficaram mais vulneráveis, mais carentes, sim, porque, né, não estavam tendo contato físico, social. E aí muita gente acabou caindo em cilada de relacionamentos por estar num momento vulnerável, né? Independente de pandemia também, ninguém está ileso de estar num momento vulnerável em que precise, né? Quem nunca, né, Brasil? Já há algum tempo a gente tem trazido, né, essas questões sobre respeito afetivo, né, responsabilidade afetiva, autoconhecimento nas relações, e ainda assim a gente vê muitas pessoas numa questão de dependência afetiva e ao mesmo tempo se sujeitando a tudo, né, para ter um relacionamento, e aí a gente entra no limiar das relações tóxicas, né, relações de dependência, relações de abuso psicológico. Aline, como que a gente pode, como que se lida com isso em um período onde as relações elas estão muito mais fluidas, né, onde há uma banalização também dessas relações e principalmente quem não se enquadra nisso acaba se sujeitando por uma ode do não posso ficar sozinho ou sozinha de modo algum. Como lidar com isso? Complexo, hein? Primeiro, né, tem que falar. Façam terapia, gente, por favor, que isso é muito importante para a gente se conhecer e acabar não caindo em ciladas, né? A gente não pode contar com a boa vontade do outro de ter a responsabilidade que no mundo ideal, né, seria importante que as pessoas levassem em consideração, falassem, não, essa pessoa está muito dependente de mim, eu vou aqui botar as cartas na mesa e falar, não, não é bem assim, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que pegam essa vulnerabilidade e se aproveitam, né, dessa característica da pessoa para
irem além e acabarem abusando psicologicamente dessas pessoas, né? E é muito importante que a pessoa não se deixe também levar por essas questões, né? Geralmente uma pessoa que entra nessa questão da dependência, ela tem muitas questões com ela mesma, principalmente de autoestima, né? Ela não se valoriza. Não estou querendo culpar a pessoa por isso, por favor. Mas eu estou falando assim, geralmente é o perfil, né, que a gente vê por aí de pessoas que entram em relacionamentos tóxicos, são pessoas que estão com a autoestima já debilitada, e aí elas vão buscar no outro uma validação. E as pessoas, os abusadores psicológicos, eles costumam ser muito bons em manipular essas pessoas a fim de que elas acreditem, né, de que elas estão tendo essa validação, mas essa validação vai até a página 2, porque aí entra a parte do abuso, em que a pessoa vai lá e começa a minar ainda mais a autoestima dessa pessoa para que ela fique cada vez mais dependente daquela relação e se sinta mesmo presa àquilo, né? É muito triste. Aline, você disse uma questão bem bacana que estava até na minha colinha aqui, nas minhas várias colinhas. A autoestima, ela não tem a ver com, ou melhor, refaço a minha pergunta. Você falou sobre autoestima. Nem sempre a questão da autoestima está associada a pessoas que, dentro de um julgo moral, de um julgo social, né, não se enquadram na questão estética, né? Então, eu quero te perguntar por quê. A gente está tendo, na atual novela da Sete, Cara e Coragem, a personagem da Vitória Bó, junto com o Bruno Fagundes, eles formavam um casal, né, altamente tóxico, de dependência, e que ela é uma menina aceita dentro dos padrões estéticos, né, de beleza, mas vive dentro de um relacionamento altamente abusivo, altamente deturpado, onde a agressão parte do psicológico, né? É importante a gente falar isso, que nem sempre a questão da autoestima está ligado à estética, né? Nem sempre a estética, né? É uma questão que vai um pouco além disso. E aí eu trago isso te perguntando, a gente tem muito, é mais comum você ver essas questões acontecendo com a mulher, né? A mulher que sofre. Mas você, enquanto profissional, já teve algum relato de algum paciente ou na sua vivência do contrário, desse abuso por parte para com homens? Por que eu falo isso? Há um tabu entre o homem se manifestar, manifestar as emoções. A gente tem visto também um movimento ainda incipiente se comparado aos demais, né? O movimento feminista, de estar expressando relações e sensações. O homem ele é mais fechado, tem todo um padrão ainda machista, estruturalista dentro dessa situação. Você já passou por isso? Já atendeu? Já teve com gente assim? As gays não vale, tá? Porque as gays falam mesmo. Vamos falar aqui, né, gente? As gays jogam tudo pro ar e vamos embora. Vamos falar da top. Tá, vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho do que você falou da autoestima, que eu acho importante pontuar que, sim, a autoestima, erroneamente, as pessoas ligam a autoestima à questão estética, mas não é só isso. E os abusadores emocionais, psicológicos, eles entendem muito bem esse mecanismo da autoestima. Então, o abuso psicológico ele acontece de uma maneira até meio sutil, mas que vai minando a autoestima da pessoa aos poucos. Eles começam a minar todas as coisas que a pessoa faz como se fossem insuficientes. Tipo assim, a pessoa tem um trabalho. Ah, mas você não faz nada direito. Tipo, vai jogando assim umas frases para a pessoa ir se sentindo cada vez mais incapaz de realizar tarefas corriqueiras. E isso vai minando a autoestima da pessoa também, para além da parte estética, que eles também mexem, falam que a pessoa ganhou peso, ou que a pessoa não se arruma, não se cuida, né? Então, é todo um conjunto, né, que eles pegam e vão ali descreditando cada vez mais aquela vítima para que ela se sinta cada vez mais incapaz de executar as coisas mais simples. Beleza? Agora,
vamos para a parte que você falou sobre poder acontecer o contrário. Sim, pode acontecer. Já vi casos, sim, de relacionamentos, falando de relacionamentos heterossexuais, em que as mulheres eram as abusadoras e os homens tinham, né, ali a autoestima minada e passavam por todo aquele processo de abuso. Mas realmente, como você falou, é mais comum que aconteça em relacionamentos heterossexuais, mulheres e sendo abusadas psicologicamente por homens, até por questões socioculturais mesmo, né? Por conta do machismo e tal. Os homens, eles são criados de uma maneira em que a autoestima deles é mais preservada, e as mulheres já são criadas de forma que elas já sentem mais culpa, já se sentem mais responsáveis por serem perfeitas em todos os âmbitos, né? Isso prejudica muito a autoestima das mulheres. Mas também existem casos de abuso psicológico em relacionamentos homoafetivos, como você falou, né? Tanto entre dois homens quanto entre duas mulheres também. Já vi casos bem pesados, assim, e é o mesmo modus operandi. É muito chapisco, né, lá na parede, né, gente? É um negócio complicado. Piada interna. Seguindo um pouquinho, ali nesse ano, o Tinder, né, um dos maiores aplicativos, que está o maior aplicativo de relacionamentos do mundo, né, ele completa 10 anos. E eu estava lendo alguns artigos referentes, inclusive é um vídeo que eu vou fazer em breve aqui no canal sobre, que algumas pessoas entrevistadas, elas relataram um esgotamento, né, na busca por pessoas, por relações por aplicativo. E esse esgotamento se dá tanto na questão de realmente buscar uma pessoa ou estar disposta a todo aquele processo da conquista, da conversa, e quando inicia uma conversa, não passa daquele oi, tudo bem. Como que a gente poderia, hoje, analisar essa questão dos aplicativos? Porque a gente fala, né, falando de tecnologia, os algoritmos estão sempre trazendo as mesmas coisas. Se você não sai do lugar, você acaba não tendo uma variedade de perfis ao qual encontrar, e você acaba sempre encontrando os mesmos. As pessoas estão cansadas, não estão cansadas, como lidar com isso? Como conhecer pessoas, se relacionar através do uso de aplicativo ou fora do aplicativo. Lembrando que a gente está voltando nessa rotina de trabalho, de estudo, e ainda está todo mundo emocionalmente afetado com a pandemia. Sim. Olha, realmente, eu ouço muitas reclamações dos aplicativos. Eu, particularmente, assim, há muito tempo atrás, quando o Tinder surgiu, eu baixei e eu já via dessa forma, tanto que eu não gostei muito, porque quando você vai falando com as pessoas, aí é tipo muito. Não tem assunto direito e tal. Não sei se é a região, não sei exatamente o que acontece, mas as pessoas vão muito do oi, tudo bem, já quer ir direto ao ponto, né? E eu vejo muito, principalmente mulheres, né, se sentem mais inseguras de, né, dar um próximo passo quando não conhece a pessoa direito, não tem uma referência, você acabou de conhecer ali no aplicativo, você vai marcar um encontro? Como assim, né? Então, as pessoas realmente falam muito disso e que não estão tendo paciência de tipo, ter uma conversa um pouco mais, né, profunda antes de querer ir para o próximo passo, que, né, nem sempre a galera está disposta. Já ouvi muitos relatos de pessoas que desistiram de aplicativo, ou então trocaram, foram para outros meios, né, outras redes sociais, para onde pudesse ver uma referência. Por exemplo, muita gente conhece gente no Instagram. Eu acho esquisito. Tipo, vai lá, segue, aí começa a conversar, vê que tem amigo em comum, já se sente mais animado, fala, opa, peraí, agora... Aí vai perguntar para o amiguinho e fala assim, você conhece fulano de tal? Levanta a ficha, né? Faz aquele levantamento da ficha. Joga a ficha aí na pessoa, né? Mas também
idade você tem uma referência, né? Quando você tem o nome da pessoa, quando você encontra outras redes sociais, quando você vê amigos em comum. E é importante ter essa segurança, assim, não descarto isso. Eu acho que a gente tem mesmo que buscar, né? Porque vai que é cilada. Então, é sempre bom a pessoa ir atrás, né? Ou às vezes, né, tem muita gente que tá, tipo, de maldade mesmo, né? Então, Infelizmente, a gente tem que trazer isso também, porque os aplicativos também se tornaram lugares de crime de ódio, né? E aí a gente fala em feminicídios e também em ataques, né, à comunidade LGBT, infelizmente, pessoas trans, né, gays e afins, sendo vitimizadas por essa situação. pois é. Então, por isso que é sempre pessoa fazer uma checagem ali antes de marcar o encontro, né? Ou então, marcar num lugar público e tudo mais, para não correr riscos, né? À toa. A gente pega o nome completo da pessoa, joga no escavador, você vê tudo, até processo jurídico que você acha. Você já vê até se está no Serasa. Falando de aplicativo, Aline, recentemente, né, eu acabei publicando, fiz um post que eu sempre faço, inclusive, para dar um up na galera, eu chamo que é o up do dia, né? Up 1 e up 2. E muitas pessoas vieram, primeiro perguntando se era indireta para alguém, né? Segundo, se o meu relacionamento estava comprometido, se eu tinha brigado ou se eu tinha me separado do Alex. E eu percebo isso, que há um grande interesse tanto na desgraça quando você explicita que você tem uma relação. Como que você analisa isso na visão da psicologia, desse interesse social pela perda, né, pela limitação, privação de uma relação quando acontece, e pelo contrário, pela explicitação do fato de estar com alguém, de colocar. Isso se tornou hoje um rito de passagem para a internet, para a sociedade virtual. Você ter que mostrar: estou com alguém, ok, aí, não estou com alguém, estou puto, e mando indireta, mando post, aquele escárnio que a gente vê, né? Como que você, enquanto, né, uma analista de comportamento, você vê isso? Como que você pode falar para a gente sobre isso? Assim, primeiro, eu acho interessante a gente falar sobre o fenômeno das redes sociais, né? Que é uma coisa relativamente recente, né? No nosso convívio, né? A nossa geração pegou uma parte em que não era tão... As novas ainda temos que estudar um pouquinho mais. Mas se a gente for pensar como que são as redes sociais, a gente vê diariamente ali, quando a gente vai mexer ali no feed e tal, vai ver, né, as atualizações dos amigos, dos conhecidos, a gente vê ali uma fatia, né, de como que tá a vida da pessoa, né? E a maioria das pessoas só posta coisas legais, coisas positivas, a parte boa, às vezes até tipo dá uma maquiada ali, né? Às vezes não tá num dia bom, mas vai lá, posta uma foto sorrindo e você acha, fulaninho tá sempre feliz, mas não é bem assim, né? Ou vê lá a pessoa postando do relacionamento, fala, que bonitinho, postou um textão, mas às vezes o relacionamento tá todo capenga e a pessoa tá lá postando, né? E você não tem como saber, porque você só tem acesso àquela fatia ali do que está acontecendo, né? Então, o que me parece, quando as pessoas vão atrás de saber, né? Porque todo mundo sempre a fofoca sempre fez parte ali, né? Sempre teve as intrigas e as coisas, as pessoas sempre gostavam quando tinha algum remeleixo, né? Independente de ser via rede social ou fora dela. Então, quando a pessoa vê que teve uma ruptura, assim, e tava acompanhando bonitinho o relacionamento, de repente teve uma ruptura, quer entender o que aconteceu, aí vai atrás, aí vai buscando, né, e tudo mais, para para aprimorar ali, ver o que rolou. Mas eu acho que as pessoas, no geral, como elas estão habituadas a ver só uma fatia da vida das pessoas, elas se sentem até mal às vezes, porque fala, poxa, tá todo mundo tão bem, com a vida tão legal. Olha aqui na rede social falando de tal, tá no trabalho novo, tá não sei o quê. E aí
e ficam se sentindo mal, porque falam, poxa, só eu que tô com a vida esquisita. Mas se a própria pessoa parar para analisar, o que ela posta também pode dar a entender para os outros que ela tá super bem, né? Então, isso é uma coisa relativamente recente que a gente tem que olhar com mais cuidado, porque pode acabar gerando muito... Já está gerando, né? Gerando muitos problemas de autoestima, até de ansiedade, né? Porque é tudo muito corrido, muito rápido, e aí a pessoa fica se cobrando, não, porque fulano já está não sei aonde, já foi fazer intercâmbio fora, já foi não sei o quê, e aí a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo e pode até acabar ficando ansiosa, né? Adquirindo ali um quadro de ansiedade sem necessidade, porque a gente não está vendo o todo, a gente está vendo uma pequena parcela ali. Né? Ainda nesse assunto, nessa questão, recentemente as pessoas têm reclamado muito de comportamento do parceiro ou da parceira. Um dos relatos é que eu quero namorar, e aí vou falar de um relato de um casal homo, né? Que eu quero namorar, eu aceitei namorar, eu já saí do armário para ser aceito, para ser assumido. E muitas das vezes a minha relação só me faz um carinho, só me faz um afago quando eu brigo. Essa situação que acontece, né, oriunda de relacionamentos rápidos e mesmo de aplicativo, como lidar com essas situações, ou como que essas pessoas deveriam minimamente lidar? Eu te confesso que quando eu li isso, eu até postei, e eu fiz um post que me perguntaram de novo se eu tinha terminado meu namoro. Eu falei, gente do céu, o dia que eu terminar eu vou fazer igual a Fátima Bernardes, eu vou postar no Twitter. Perigoso. Eu disse para as pessoas, né, nesse post, não aceite menos do máximo que você oferece. Se você oferece, você não precisa... o mínimo que você tem que receber, é o mesmo padrão. Mas eu sei que não são todos que entendem isso, não são todas as pessoas que compreendem isso e que levam para as suas relações. Como lidar com isso, né, nesse advento também, onde está tudo muito fácil. Você não... Qualquer briguinha, você vai, entra no aplicativo, se arruma pela rua, volta, e acontece isso. E eu vou além. Além dessas questões, né, da quebra, da ruptura da relação acontecer, temos também questões de agressão, né, do desrespeito, né, que aí já parte para a parte física e também para a parte psicológica. Como lidar hoje com essas questões? E aí a gente vai voltar já para a questão dos relacionamentos tóxicos que a gente está conversando aqui também. Então, né, cada pessoa tem as suas prioridades, então é muito complexo dizer num todo, mas existe uma parcela, né, da população, até por questões culturais, né, que a gente é criado para encontrar um parceiro, para dividir a vida e tudo mais, e tudo aponta para isso. Se você vê, né, as novelas, as séries, tudo, né, gira em torno de você ter alguém, um companheiro ou uma companheira para estar do teu lado. Então, algumas pessoas, elas tornam isso como uma prioridade num nível que elas acabam abrindo mão de muitas coisas e até passando por cima de outras questões pessoais próprias em prol de conseguir estar com alguém, né? Porque elas veem isso como se fosse o sucesso final, assim, o sucesso final é eu encontrei um parceiro que eu vou dividir minha vida e eu vou, tipo, vou casar, vou ter filhos e tal, mas isso não é suficiente, porque por mais que seja legal a gente ter alguém, né, a gente não pode perder a nossa individualidade, os nossos sonhos, né? As coisas têm que ser construídas em conjunto. Claro que numa relação todo mundo vai ceder, porque é natural, né? Mas se tiver muito divergente, às vezes o que acaba acontecendo é que uma das partes se anula e a outra consegue o que quer, né? E vive a vida e para outra pessoa está tudo bem.
E muitas vezes essa questão de anular o outro vem junto com o abuso, né? Que aí é aquilo que eu falei lá no início, sobre começar minando a autoestima, e aí vai jogando umas frases sutis para a pessoa se sentir cada vez mais incapaz e mais dependente daquela relação, até chegar no ponto, né, de haver abuso físico, né? Geralmente não começa assim, quer dizer, necessariamente não começa assim, tipo, você não vai se envolver com uma pessoa no dia seguinte, a pessoa te dá um tapa na cara e você fala, não, vou passar por cima e vou deixar. Não, geralmente vai indo aos poucos até que chega nesse extremo. E aí fica cíclico, né? Porque quando há o abuso físico também, geralmente o outro pede desculpa, fala que nunca mais vai fazer, aí começa faz aquele encanto. E aí a pessoa se sente ali, fala, não, eu vou perdoar, foi só dessa vez, e aí acontece de novo, e por aí vai. Então não é um processo, não é aquela coisa de, se apanhava é porque gostou, porque quer. Não, é porque tem todo um mecanismo por trás, sabe? Não é simples como algumas pessoas julgam ser. Então é muito complicado falar disso. E como a gente, quais os sinais para a identificação de relações abusivas, relações tóxicas, como no nosso dia a dia a gente consegue perceber isso, né? Estando numa relação e ou acompanhando alguma relação. E, gente, sim, amigo, família, mete a colher, sim, em relação que não tá legal. Não tem essa de não mete a colher, eles que se revirem, porque no fim a gente sabe onde acaba e é no IML. Pois é. Assim, perceber uma relação tóxica de outra pessoa é um pouco mais complicado, porque costumam maquiar muito bem isso, né? Então, assim, a gente pode perceber algumas coisas sutis, mas não necessariamente isso vai indicar que seja uma relação tóxica, né? Mas você vê alguns traços, quando você vê uma pessoa muito ali no cantinho, muito quietinha, e aí o outro determinando tudo que a pessoa tem que fazer, com quem que ela vai falar. Às vezes, quando é uma pessoa muito próxima da gente, a pessoa acaba se afastando, né? Porque isso também é uma característica de uma relação abusiva, é o abusador isolar a pessoa de todo mundo que possa vir a perceber uma mudança, né, naquela pessoa que está sendo abusada. Então, geralmente, ele começa a falar mal dos amigos, falar, não gosto de que você ande com fulano de tal, nem fulana de tal, porque isso, porque aquilo. E aí a pessoa vai se afastando daqueles que poderiam dar um suporte e resgatar. Então, isso é um sinal muito interessante para quem possa estar numa relação abusiva. Se você vê que a pessoa com quem você está não quer que você ande com ninguém, só quer que você fique ali, né, com ela, não pode sair sozinho, não pode ver os amigos, isso aí pode ser um sinal vermelho aí para ficar ligado de que a relação pode estar caminhando para uma coisa pior, né? Além disso, muitas críticas, né? Críticas constantes a qualquer coisa, por menor que seja, né? Também pode ser um sinal vermelho, a pessoa. E são críticas geralmente que vêm assim floreadas, sabe? Então é difícil de identificar, mas pode ser que a pessoa se pegue no momento em que ela veja que ela não está mais fazendo nada daquilo que ela gostava, porque tudo aquilo para o parceiro ou a parceira é algo que ela não sabe ou não gosta, não é boa, né? Não domina aquilo. Então a pessoa fala mal dos próprios gostos, né? Tipo assim, minha série favorita é tal. Nossa, que ridículo, essa série é ridícula. E aí a pessoa já está num nível que começa a mudar os gostos para agradar o outro, porque as coisas geralmente giram em torno disso aí. E é muito, muito triste. Então, as bandeiras vermelhas são essas, começar a perceber, né, se está mudando muito por causa de comentários, né, do parceiro, né, porque eles manipulam mesmo, eles
costumam ir falando de uma maneira floreada e a pessoa começa a achar que aquilo é o melhor para ela. Tipo, não, eu não vou andar mais com nenhum dos meus amigos porque todos eles são ruins para mim e nenhum presta. Peraí, como assim, né? Pessoas que... Projeta aquele ideário do outro e passa a ter aquilo como uma verdade. Exatamente. Gente, percebam, acordem. Isso, a gente brinca, né, acorda e fala isso, mas isso vale para todo mundo. Héteros, homo, gay, lésbico, enfim, é geral, né? Infelizmente é geral. E eu já passei por relacionamentos abusivos, né? Eu já passei por 2 relacionamentos extremamente abusivos. Um, inclusive, chegou ao ápice, né? Porque a Aline foi uma pessoa a quem me atendeu, a quem eu tive esse contato e sabe, né, da situação. E eu acho importante estar falando isso e principalmente também estar trazendo para vocês uma pessoa, uma profissional, para dar essas dicas, porque você não tem que mendigar a atenção de ninguém, você não tem que mendigar o amor de ninguém. E é uma questão ali, né? As pessoas elas não aceitam e não gostam, né, de estar sozinhas consigo. A gente vê interesse, não, porque não dá, porque é muito ruim estar sozinho, porque está todo mundo namorando. Vamos fazer aquela máxima que a mamãe sempre diz: você não é todo mundo. E muitas vezes é preferível, né, você ficar sozinho, você estar consigo, entender quem você é, até onde o seu limite numa relação, até onde você pode ou não, para poder dar um passo e ter uma outra relação, né, uma relação com o outro, né, além da consigo. Porque o que a gente vê muito, e me corrija se eu estiver errado hoje, essa necessidade de querer estar ou de mostrar estar com alguém, chega a tal ponto de você ir a extremos de se privar de si, de aceitar tudo ou qualquer coisa e de estar com qualquer pessoa também, ao nível de, no fim, acontecer o pior. Porque, infelizmente, a gente vê, né? É. E assim, eu ainda digo mais, eu acho que isso já melhorou. Claro que está longe de estar ideal, sabe? Mas se você pensar nas gerações anteriores, né? Quantos casamentos que seguiram mesmo, né, com tantos abusos físicos, psicológicos, porque não se falava sobre isso, né? Então, canso de ouvir relatos de pessoas falando: não, meus avós eram terríveis, mas eles ficaram casados até o final, sabe? Porque antes era comum a pessoa, geralmente a mulher, né? Isso falando de relacionamentos héteros, até porque antigamente os relacionamentos homossexuais eles eram escondidos, né? Porque Dentro do armário, gente. Dentro do armário de madeira, maciça. exatamente. Mas é muito comum a gente ouvir relatos sobre isso, sobre relações tóxicas que seguiram até o fim da vida das pessoas, porque não havia essa cultura de você separar, de você ir atrás. Então, quando a mulher casava, era aquilo, tinha que aceitar e tinha que fazer tudo para manter aquele marido, e era sempre culpa da mulher. Se o cara traía, não, mas você não se arruma, você não isso, você não aquilo, você não está interessante. Então, esse modelo, né, patriarcal que foi criado desde os primórdios para colocar a mulher como objeto e o homem como ali a posse, né, ele está aos poucos caindo por terra, mas ainda, né, temos resquícios disso, que é o que a gente vê hoje nas relações tóxicas, mas a gente hoje tem muito mais conhecimento e ferramentas para ir atrás. Mas claro que eu estou falando aqui de uma bolha, né? Da nossa bolha de cidade grande e tal. Né? Se a gente for no interior, ainda não é tão disseminado esse pensamento ainda. Então a gente vai aos poucos, né, construindo aí uma população mais saudável, relações mais saudáveis, mas é um longo caminho que temos que traçar aí para desconstruir muita coisa. Você falou sobre a questão de separação de casamentos, né? E ainda coloco isso, além dessa questão do aceitar tudo, muitos casamentos de gerações bem anteriores, eles também, alguns chegavam a combinar em morte, né? O marido matar a mulher e aí o uso de honra e todas essas questões, né? Os feminicídios que a gente
vê por aí, muitos sequer vão ser relatados, vão ser lembrados ou foram registrados. Mas você disse uma questão que eu trouxe também, eu já fiz esse levantamento, só no ano de 2021, o número de divórcios, de separações, eles aumentaram em 40%, de acordo, eu vou pegar a fonte, tá, gente? De acordo com o Código Notorial do Brasil, que é quem regulamenta, né, regimenta todos os cartórios do país, foram mais de 80.573 divórcios só no ano de 2021. E quando, né, mais a fundo, a gente faz essa busca do porquê do fim dessas relações, a gente tem um seguinte ranking. Aline, aí, se você quiser comentando também, fique à vontade. O primeiro está em não planejar a vida financeira, né? Porque de amor, gente, ninguém vive, nem o Jô e a Juma, tá? Só para falar para vocês. Até no Pantanar você precisa ter um dinheirinho, né? E a questão não é que eles falam, não é só conversar sobre dinheiro, mas é sobre o planejamento que esse casal pode ter. O segundo, rotina. O terceiro, reclamar o tempo inteiro, aquela pessoa que só fala, que é só ser, tipo, seu Saraiva, né? O famoso seu Saraiva. E a gente chega aí no quarto ponto, né? No quinto ponto, na verdade, não, é o quarto ponto mesmo, que é o desrespeito ao outro, né? Desrespeito não só a questões de individualidade, como também da própria relação. Então, isso tá no topo. Eu acho que poderia estar em terceiro, né, Aline, ou não? Eu acho que sim. Eu acho que algumas pessoas não deram assim o feedback todo, só falaram por cima, assim, não deu certo, rotina, tal, pá, mas acho que engloba tudo, na verdade, né? Mas assim, se a gente pensar, isso também, como esses dados são de 2021, a gente pode colocar na conta da pandemia também, né? Porque se a gente pensar, né, todo mundo foi para o home office e aí você é obrigado a encarar ali 24 horas por dia o ser, e aí ninguém estava preparado para isso, né? Muitas relações né, não sobreviveram, porque as pessoas não estavam preparadas para conviver 24/7 com o parceiro. E aí, deu ruim. Mas é um indicativo de alerta, Aline, isso, a gente falando, porque quando você, né, e a gente vai para uma questão de romantização, e a gente sai dessa questão da romantização da relação, do juntos para sempre, né, dificuldade, tudo, e é realmente esse pensamento que eu tive, porque, cara, você teve que encarar, no caso, a realidade nua e crua dentro de casa, né? É o trabalho com toda a pressão que a situação impôs, mais as questões do relacionamento interpessoal. E aí eu pergunto, caramba, mas espera aí. E a gente, quando fala em relacionamentos que se desfizeram, a gente não está falando de relacionamentos de 2 anos, a gente está falando de relações de 15, 10, 20 anos, e sim, relacionamentos recentes, mas não a nível casamento, né? Registro civil. É um fator questionável para análise terapêutica, Aline. Ver essa questão assim. Olha, o que eu Pode penso explica. sobre isso, algumas coisas ele explica, mas, enfim, acho que é muito profundo entrar nesses detalhes. Acho que a gente pode analisando o todo, né? Porque a gente está falando de dados, né? E a gente não sabe realmente o que aconteceu de fato em cada relação ali para terminar. A gente só tem ali a de evidência, né? O que as pessoas deram como motivo principal e o fato de que a gente passou por uma pandemia e que as circunstâncias, né, e a rotina de todo mundo mudou. Então, pode acontecer de a gente, da pessoa se deparar com um dilema mesmo de falar, poxa, eu não estava preparado para isso, vi aqui uma outra faceta dessa pessoa que eu, nesses tantos anos de convivência, eu nunca tinha visto, e essa faceta não me agradou e eu vou, né, seguir meu caminho, né, sem essa pessoa. Né? Porque a gente está sujeito a isso em qualquer relação que a gente está, independente de estar casado, de estar, né, de estar morando junto, de não estar. Chegar um belo dia que as nossas prioridades mudam, né? A gente resolve
fazer alguma coisa diferente da vida e aquela pessoa não se encaixa mais na nossa, né, no nosso dia a dia como já se encaixou. E isso é natural, isso acontece, né? Eu acho que muitos dos relacionamentos falidos, as pessoas vão empurrando com a barriga por muito tempo porque elas vão tentando voltar para uma coisa que já foi e que não vai ser mais, porque já não são mais as mesmas pessoas, são pessoas diferentes. E tem, desculpa te interromper, mas só para fazer um parênteses, tem a questão que a gente queria mostrar para os outros, né? Para a sociedade que não, eu estou casado, minha família está bem, eu tenho... Perfeito e tudo mais, não. Né? Até a página 2, né? Não é assim. E será que vale a pena todo esse esforço, estando infeliz dentro de casa, passar por tudo isso só para mostrar para os outros que tá tudo bem? Né? Então, é aquilo que eu falei, questões de prioridade. Por isso que eu falei, façam terapia, gente. Façam terapia para vocês entenderem que às vezes a gente se sujeita a umas coisas que não precisa se sujeitar só por conta, né, da aprovação do outro, que às vezes nem tá tendo, às vezes a pessoa não tá nem aí, né, para você, ou então tá com raiva, ou tá com inveja de você, sabe? Por que a gente vai se sujeitar às coisas só por conta do outro? Isso é receita para frustração, a gente vai viver frustrado, porque essa validação ela tem que vir de dentro, não de fora, né? Se amem, se valorizem, se cuidem, cuidem da saúde mental de vocês, porque não vale ninguém poder com a sua mente. Aline, quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente? Quer falar alguma coisa a mais? Eu queria estar, primeiramente, antes de passar a palavra, te agradecer muito por esse bate-papo. Tenho certeza que quem está assistindo gostou. Eu adorei poder ter esse papo com você, falar um pouco mais sobre. E repito o que eu já disse há pouco para quem está assistindo a gente. Não aceite menos do que você oferece isso na vida. Seja você, seja ciente da sua companhia, da sua presença e seja feliz. Porque na hora, meu amor, que a coisa aperta, pouco segura a tua mão e o psicólogo é um desses. Perfeito, acho que você já falou por mim. Mas é isso. Te agradeço muito por esse convite, adorei esse bate-papo aqui. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso para conscientizar as pessoas. Provavelmente alguém que vai assistir vai estar precisando ouvir algumas das coisas que a gente falou aqui, que a gente trouxe, né? E é sempre muito importante a gente mostrar que as portas estão abertas e que não é bem assim, que a gente não precisa ficar sofrendo sozinho, em silêncio, não precisa, né, passar pelo que a gente passa sem ter um apoio, seja ele, né, familiar ou de amigos ou de um profissional, porque isso faz toda a diferença, né? A gente não está sozinho, a gente não nasceu para estar sozinho. Nós somos seres humanos são seres sociais, então a gente precisa mesmo desse contato social para que as coisas fluam melhor, né? Ninguém é mulher, super-homem para para ter que para resolver tudo sozinho e não depender de ninguém, não precisar de ninguém. Mas também ninguém precisa estar tão dependente a ponto de se anular. Então, a palavra é equilíbrio, gente. É isso. Por favor. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês por estarem conosco aqui mais uma vez em mais uma entrevista. Semana que vem eu estou de volta nas quartas com fofoca e notícias e afins. E na sexta com uma entrevista ou uma sugestão de série filme para vocês. Grande beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Aline. Tchau.